Mateus capítulo 6, vamos começar lá no 31. Mateus capítulo 6, versículo 31. Glória a Deus. Bem, irmãos, aqui é um texto bem conhecido e Jesus fala o seguinte, é o próprio Jesus falando aqui: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Por quê? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Amém? Então Jesus está falando aqui para a gente não andar inquieto, é uma advertência. E ele fala um dos motivos, que a pessoa pode ficar inquieta, que fala ali: o que comeremos, o que beberemos, ou o que vestiremos. E Jesus ele fala: não faça como o gentio, aquele que não tem Deus, Não fique preocupado, desesperado por isso, porque Deus sabe o que você precisa. Então, o que nós entendemos aqui? Jesus quer que nós venhamos a acreditar no cuidado de Deus na nossa vida, que Deus cuida de nós e Ele sabe o que a gente precisa, o que a gente necessita aqui na terra. Como Ele fala, a bebida, a comida e as vestes, Então Deus sabe o que eu e você necessita, e nós temos que acreditar que Ele vai cuidar de nós e vai suprir as nossas necessidades. Então Ele diz: não fique inquieto. Tem pessoas que ela fica inquieta, entra em depressão, fica nervosa, irritada, devido às situações que ela enfrenta aqui nesse mundo, e ela pensa no futuro que ela não vai ter alguma coisa, e ela fica desesperada, e esse desespero então inquieta, e de certa forma mostra que ela não está confiando no cuidado de Deus. Antes de ficar inquieto, olha o que Jesus diz que a gente tem que fazer, versículo 33: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e olha só o que Jesus afirma: e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então Jesus ele diz: busca o reino em primeiro lugar. Então não que a gente não vai planejar, trabalhar, analisar aqui na terra aquilo que a gente precisa ir atrás, Não é isso, não é não fazer nada, mas a gente vai lutar, só que não vai se desesperar, não vai se inquietar, não vai perder a paz. Antes disso, a gente vai colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E quando a gente coloca o reino, a comunhão com Deus em primeiro lugar, nós vamos ter o cuidado de Deus. Jesus está afirmando: todas as demais coisas, todas estas coisas serão acrescentadas quando eu coloco o reino em primeiro lugar, quando eu coloco a minha comunhão com Deus em primeiro lugar. Como a gente diz aí o ditado, tem pessoas que colocam a carroça na frente dos bois. Como assim, pastor? Ela fica inquieta, desesperada para resolver um problema aqui terreno, e ela esquece de orar, de buscar a Deus, de ter comunhão com Deus. Quantas pessoas talvez você já viu usarem de desculpa, muitas vezes, um problema para não vir na igreja? Quantas vezes talvez você já viu pessoas dizendo: não, aqui eu não posso. Quando eu digo vir na igreja, eu sempre explico, irmãos? É o ato de orar, que é o que a gente faz, o ato de ler a Bíblia, de buscar a Deus. Quantas pessoas você vê ela dizendo: não, eu não vou na igreja porque eu estou enfrentando um problema. Não, eu não vou na igreja porque eu estou passando uma dificuldade, porque hoje eu não estou legal e não sei mais o que. Sim ou não? A pessoa usa desculpas para isso. Ela fala que ela não pode por causa
disso, daquilo. E o que Jesus está dizendo aqui? Ele supre a tua necessidade quando o reino está em primeiro lugar. Então imagina, se eu estou enfrentando um problema, a gente está falando de todo tipo de necessidade, né, irmãos? Não só comida, bebida e vestes, mas todo tipo de necessidade. Deus sabe as minhas necessidades, então Ele diz que vai me suprir, mas se eu colocar o reino em primeiro lugar. E aí o que eu faço? Eu não coloco o reino, eu deixo o reino em segundo plano e tento resolver com a força do braço os meus problemas, as minhas necessidades. E eu vou, como diz aí, fico inquieto, desesperado, aflito para resolver aquilo que eu estou enfrentando de dificuldade ou de necessidade. Jesus está dizendo aqui: se você coloca o reino, o Pai vai cuidar de você. O Pai vai te ajudar a suprir a tua necessidade. Então, muitas vezes acontece da pessoa não resolver as suas necessidades, os seus problemas, porque ela coloca o problema em primeiro lugar, querer resolver com a força do braço, e ela esquece do reino, da comunhão com Jesus. Então, não só nesse sentido, como a gente falou, tem pessoas que dizem: eu não estou legal, não vou na igreja, não vou orar, não vou ler a Bíblia, porque eu estou com um problema, porque isso, porque aquilo. Vamos fazer levado para aquilo que Jesus fala, porque aqui no texto todo, a gente não vai ler hoje ele, mas se fala de coisas materiais. Os versículos anteriores, Jesus diz: não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus do dinheiro. E ele fala: busca o reino em primeiro lugar. Então, quantas pessoas, por exemplo, por dinheiro, ela levanta às 5 da manhã, ela pega 3, 4 ônibus, sim ou não? Por dinheiro. Ela vai, caminha quilômetros por dinheiro, ela vai e se aglomera por dinheiro, né? Tem gente que se aglomera por dinheiro, aí na igreja: não vou na igreja que vai se aglomerar. Não, isso que na igreja a gente tem todo o protocolo de distanciamento, máscara, álcool gel, né? Tudo direitinho. Mas ela diz: eu não vou na igreja porque vai aglomerar, eu não vou na igreja porque é muito longe, ou eu vou passar um frio, ou vou pegar uma chuva, mas para trabalhar e para ganhar dinheiro ela faz. Ou seja, quem está em primeiro lugar na nossa vida? O reino de Deus, a presença dele, ou as coisas deste mundo? Jesus diz: não viva inquieto, desesperado pelas coisas deste mundo. Você tem que colocar o reino em primeiro lugar. E isso quem faz é o gentio, que não crê na ajuda de Deus, que não crê na provisão divina, em Deus estar junto conosco. O gentio faz isso, porque ele não tem ninguém para acreditar. Agora nós que temos Deus, se a gente busca Ele em primeiro lugar, Ele garante: todas as coisas serão acrescentadas. Amém, irmãos? Então é necessário colocar o reino. Então leva para esse lado, né? Tem casos que a pessoa faz, como se diz, das tripas coração, para alcançar as coisas materiais, um dinheiro, né? Não estou dizendo que não tem que trabalhar e lutar, temos que lutar. Agora tem pessoas que ela faz de tudo por dinheiro, mas para orar e pela presença de Deus ela não faz. Tem pessoas que faz de tudo para um lazer, atravessa uma cidade para um lazer, mas para as coisas de Deus tudo é difícil. Para servir a Deus é difícil. Então a gente nota que o reino não está em primeiro lugar. Então, irmãos, coloquemos o reino em primeiro lugar e vamos crer que o Senhor cuidará de nós e poderemos enfrentar períodos de dificuldade, mas saber que Deus está conosco é garantia de que Ele irá nos ajudar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então Jesus garante: reino em primeiro lugar, Deus supre a necessidade. Agora, irmãos, como a gente falou hoje nos cultos, nós devemos entender que mesmo buscando o reino em primeiro lugar, todos nós vamos enfrentar lutas, vamos enfrentar dificuldades, vamos enfrentar o chamado dia mau. Ninguém escapa disso. Eu até falei nos cultos hoje também: tome cuidado com a mensagem, né, de que você vai vir para a igreja
e da noite para o dia vai virar milionário. Cuidado com a mensagem que você vai vir para a igreja, né, para Jesus, e você não vai ter mais problema, porque isso é mentira. Quem prega ou quem ensina isso não está ensinando a verdade bíblica, porque eu vou ler para você aqui que o próprio Jesus diz que nós enfrentaremos dias maus, né? Então o que acontece? Eu até brinquei com as pessoas, mas infelizmente é o que acontece. Quem ensina isso e quem aprende isso e vai ao extremo, ou das duas uma, ou ela vira uma fanática enlouquecida, porque daí ela finge que não tem problema para todo mundo, finge, esconde, né? Quer parecer que não existe problema porque tem Jesus, e aí vira uma fanática ao extremo, fingindo que não existe dificuldade, não existe problema. Ou ela se decepciona porque prometeram um Deus que faz ela não ter luta, faz um mar de rosas na vida dela, e aí ela acaba crendo nesse Deus, e quando vem os problemas ela abandona a fé, porque falaram que quem crê em Deus, ou quem é de Deus, não tem luta, não tem dificuldade. E aí a pessoa acredita nisso, se decepciona com Deus e acaba indo para o mundo. Eu já atendi várias pessoas que se decepcionaram dentro de igrejas porque prometeram mundos e fundos que não ia ter problema, não ia ter dificuldade, e as pessoas se lançaram lá na fé, né, no sacrifício, nisso e naquilo, e acabaram enfrentando lutas e aí se decepcionando com Deus. Então Jesus fala que Deus estará cuidando de nós, suprindo as nossas necessidades, quando colocamos o reino dele em primeiro lugar. Só que isso não evita os dias de dificuldade. Olha o que ele diz aí na continuação. Aqui não é apóstolo, né? Não é pastor, aqui é o próprio Jesus falando, né? As palavras de Jesus. Diz aí no versículo 34, ó: não vos inquieteis. Mais uma vez Jesus repete e fala: não vos inquieteis, né? Pois pelo dia de amanhã, pelo futuro, né? Porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Aí ele diz: basta cada dia o seu mal. Ou seja, vai ter os chamados dias maus. Claro que a gente não vai ficar aqui chamando o dia mau para ninguém, né? Para a nossa vida. Mas nós devemos estar preparados para o dia mau, para um momento de tribulação, para um momento que a tempestade vem. E aqui Jesus diz: olha, não fique inquieto, confia em Deus, que o amanhã pertence a Ele, Ele cuida de nós. E quando o dia mau vier, quando as situações de mal vier, você tem que estar preparado para enfrentar essas dificuldades e vencer. Lembra que ele disse: ao que vencer darei a coroa. Ele diz: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Amém, irmãos? Então quer dizer, nós podemos enfrentar dias maus, mas acreditar, não deixar de confiar, não ficar inquieto por causa do dia mau, do momento de tribulação. Ao contrário, a gente acreditar que Deus está no controle, e o dia mau vai passar e a bênção vai se cumprir. Vai passar a tempestade e a bênção vai se realizar na nossa vida. Amém, meus irmãos? Agora eu quero mostrar para você um homem, né, bem conhecido, pregador do evangelho, chamado apóstolo Paulo, que ele enfrentou dias maus, e ele declara que ele estava instruído, ou podemos dizer preparado, para vencer esses dias maus. E é o que a gente tem que estar também, instruído, preparado, sabendo que Deus está no controle da nossa vida e que a gente vai vencer também os dias maus. Amém, irmãos? Quer ver? Vamos dar um pulinho lá agora em Filipenses capítulo 4, lá no versículo 11. Então estamos falando sobre
colocar o reino em primeiro lugar, sobre vencer as necessidades ou o dia mau, amém? Crendo que Deus vai nos suprir a necessidade, Deus nos dará vitória diante do dia mau, seja de necessidades materiais ou seja de qualquer outro tipo de necessidade. Diz lá no capítulo 4 de Filipenses, vamos ler lá no versículo 11, diz assim, Paulo falando, hein? Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, amém? Primeira lição aqui que a gente olha para o Paulo e ele diz, eu aprendi a me contentar, a estar satisfeito, a estar contente com aquilo que eu tenho. Lembra do início que a gente falou? Não ficar inquieto por coisa alguma, porque tem pessoas que ela nunca está contente, ela nunca está satisfeita, ela está sempre inquieta, buscando alguma coisa para se satisfazer. Que nem eu usei o exemplo, né? Tem pessoas que ela quer um sofá, aí ela fica inquieta porque ela quer o sofá, porque aquele sofá, daqui a pouco ela adquire o sofá, já não é mais sofá, é a mesa, e aí ela fica nervosa, briga com todo mundo, fica triste, chora, esperneia, né? Fica inquieta por tudo que é coisa, né? Por tudo que ela quer, ela fica ali naquele desespero. Paulo diz, eu sei estar contente, eu sei me contentar, eu estou feliz com o que eu tenho, amém, irmãos? Lembra? Quem busca o reino em primeiro lugar, tudo que necessita Deus acrescenta. Eu não vou ler todo esse texto aqui, mas se você quiser ler em casa, Filipenses 4, você vai ver que Paulo está falando de uma dificuldade financeira mesmo, que ele estava enfrentando, e que a oferta, o dízimo dos filipenses foi enviado para ele e ajudou ele a suprir as suas necessidades, amém? Então quer dizer, até nessa época, só que claro, como ele até fala, vocês não tiveram oportunidade de ajudar, mas se eu não me engano foi o Epafrodito que levou as ofertas até Paulo, né? A ajuda da igreja de Filipenses até Paulo. E imagina naquela época, o Paulo algumas vezes naufragou, viajou de navio e naufragou. Então imagina como era difícil para chegar até Paulo, tinha inúmeros desafios e dificuldades. Não é que nem hoje que tem o tal do Pix aí, que é só fazer um Pix na hora, né? A pessoa vai ali e faz a oferta na hora. Naquela época tinha dificuldades de transporte, de chegar até Paulo. E o Paulo diz aqui, olha, não é por necessidade que eu estou falando isso, porque eu entendi, eu aprendi a me contentar com o que eu tenho, amém, irmãos? Então Paulo fala sobre isso, depois se você quiser ler, mas não é o texto aqui, mas só para, já que a gente está aqui, lembrar que está se falando de ele ser ajudado pela igreja, amém? Agora o que eu quero mostrar aqui para você? Paulo diz, eu aprendi a me contentar. Pense nisso. Se você tem o Rei dos Reis dentro de você, que é o Espírito Santo, a Bíblia diz que Ele não nos deixa só, que Ele nos completa. Meu irmão, minha irmã, você precisa de coisas materiais para ser feliz? Quando você entende que o reino é mais importante, que a presença dele é mais importante que tudo, lembra que ele diz, aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o meu coração está em Deus, eu vou colocar o coração nas coisas desse mundo, no desespero, na inquietação pelas coisas deste mundo, não podemos agir desse jeito. Então Paulo diz, eu aprendi a me contentar. Deus supre as minhas necessidades. Eu estou contente, satisfeito com a presença dele na minha vida, amém, irmãos? Claro que eu não estou dizendo aqui que você não vai sonhar, projetar, querer coisas melhores na tua vida. Jesus disse, eu venho trazer vida e vida com abundância. Então Deus tem o melhor para nós. Agora uma coisa é eu querer o melhor e apresentar a
coisa é eu ficar inquieto, desesperado, aflito, angustiado, nunca feliz, nunca satisfeito, sempre inconformado, murmurando, reclamando de tudo. Não tem pessoas que é assim? Sim ou não? Nunca está satisfeita com nada? Sim ou não? Ou só um pastor que já viu essas coisas por aí? Você vai lá, trata bem, faz de tudo e a pessoa sai reclamando de você, insatisfeita. Sim ou não? A pessoa vai lá, adquire alguma coisa, mas é que não queria isso, eu queria mais aquilo outro. Nunca está satisfeito, nunca está bem, nunca está contente com nada. Aqui Paulo diz: eu aprendi, eu sei estar contente, feliz. Uma pessoa que nunca está contente, né? Que ela nunca está feliz, ela fica amargurada, ela fica lá sempre triste, sempre inquieta. Então nós não podemos deixar esse sentimento tomar conta. Isso é um sentimento de quem não está colocando o reino em primeiro lugar. Paulo disse: eu aprendi isso. Agora olha o que ele diz mais que ele aprendeu, ó. No versículo 11 ele diz: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. E aí diz no 12: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou, olha só o que ele diz, estou instruído, tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Então Paulo diz: eu estou instruído para enfrentar as dificuldades. Eu não estou despreparado. Ele diz: eu estou instruído ele chega a dizer, passar fome ou ter abundância, ou padecer necessidade. Agora lembra do que Jesus diz lá? O que Jesus fala? Se a gente coloca o reino, Deus supre as nossas necessidades. Então não é para estar inquieto, é para confiar que Deus vai prover. Paulo, ele estava enfrentando dificuldade e ele confiou e Deus proveu. Veio de longe o que ele precisava, mas Deus proveu a ajuda para ele. Você está compreendendo? Agora ele enfrentou a dificuldade. Quantas pessoas, quando ela passa o dia mal ou um período de problema, de dificuldade, ela abandona Jesus? Quantas pessoas enfrentam um problema, a primeira coisa que ela fala é: eu vou sair da igreja, não quero saber mais de Deus, porque olha aí o problema na minha vida. Quantas pessoas enfrentam uma luta, uma dificuldade, e a primeira coisa que ela faz é querer abandonar o reino, como se Deus fosse o culpado dela estar enfrentando luta, sendo que Deus nunca prometeu ausência de luta. Deus disse que estaria conosco na luta e nos ajudaria a vencê-la. Amém, irmãos? Então essa promessa de que estar na igreja é ausência de luta é conversa, não é bíblico. Jesus diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então pense nisso, leva para o lado que a gente está falando de necessidades, como Paulo está dizendo aqui diretamente. Ele chega a falar fome, ele fala de fartura. Então ele passou dificuldade, Deus abençoou ele. Pense nisso em todos os sentidos, porque ele fala de necessidade também, e ele fala de estar abatido, não só nessa área de luta, de problema, como eu falei até para as pessoas hoje. Às vezes tem pessoas que qualquer palavra já abate ela, já pede para morrer. Não vamos longe, irmãos? Não tem aí às vezes jovens que os pais ou enfrentam alguma dificuldade na vida, já quer se matar? Sim ou não? Não tem casos aí de pessoas que ela perde o emprego, quer se matar? Eu já vi casos de pessoas, já vi isso acontecer. Eu lembro no centro ali de Porto Alegre, que um camarada tinha se jogado no prédio ali para se matar, quando eu trabalhava no centro, se jogou, aliás, se jogou para se matar, não, se matou,
porque ele caiu lá de cima do prédio e se estraçalhou no chão. Tinha até sido feito lá um monte de coisa para ninguém ver. Então o que a gente vê nisso, irmãos? Tem pessoas que ela enfrenta uma luta, ela perde a cabeça, ela enlouquece, ela fica inquieta, ela se desespera e, como se diz o ditado, mete os pés pelas mãos. Então hoje em dia a gente vê até jovens, né, irmãos, que são criados, crianças que são criadas sem vencer o dia mal. Às vezes acontece da criança, tudo que ela pedir, o pai e a mãe vai lá e dá. Tudo que o filho vê lá uma coisa do amiguinho, eu quero aquilo lá, o pai e a mãe vai lá e dá. Tudo dá, nunca diz não para o filho. Aí o dia que o filho recebe o não, que para ele será o dia mal, ele fica irritado, como eu já vi, atendi o caso do filho grande jogando televisão na mãe, né? Porque ouviu não, durante a vida toda a mãe não dizia não, aí depois de grande a mãe foi dizer não, ele pega a televisão e toca na mãe, para você ver o nível. Quantas pessoas agem desse jeito, sem preparo para enfrentar dificuldades. Ela acha que só porque tem Jesus não virá dificuldades. Então aqui Paulo mostra: eu estou instruído a ser abatido, a enfrentar dificuldades e vencer elas. Amém? Eu estou instruído a isso. Amém, irmãos? Então pense nisso. Qual é a tua reação diante da dificuldade? Aqui ele fala: eu aprendi estar abatido e vencer isso. Pense nisso. Se a gente ficar aqui falando, não pararia mais de falar sobre coisas que podem abater um ser humano. Pense você, na tua vida, o que vem para te abater? O que abate você? É um problema financeiro? Tem gente que, se faltar o dinheiro na carteira, ela enlouquece, fica desesperada. Ela olha para a carteira e vê vazia, se desespera, mesmo tendo o alimento, mas ela se desespera por não ver dinheiro na mão dela. Quantas pessoas vão ao médico e enfrentam um problema de saúde e ela se desespera, já pensa em morrer, né? Pensa o que te abate, meu irmão. Eu até usei o exemplo de Davi também hoje, em relação a abater. O Davi, não sei se você recorda a história, só vou pincelar aqui. Quando Davi foi até lá, a primeira vez que ele ouve o Golias zombando de Deus e desafiando o exército, ele vai lá para levar pães, para levar alimento para os seus irmãos. E quando ele toma conhecimento, ele diz: o que esse cara pensa que é? O que o Golias pensa que é para enfrentar o exército do Deus vivo? E aí o irmão dele manda ele cuidar das poucas ovelhas que ele tem. O que é, guri? Nas palavras do pastor Leonardo: vai cuidar das poucas ovelhas que tu tem lá. O que tu quer aí querendo te meter? Ele vai e fala palavras para fazer o Davi se achar pequeno, inferior, E você conhece a história, que ele foi lá e acabou com o gigante. Agora, as palavras do seu irmão poderiam ter abatido ele. Aqui Paulo diz: eu sei estar abatido. Eu entendo que vai ter dias maus, que a gente vai ouvir uma palavra que vai nos abater ou tentar nos abater. Abater é cair, abater é enfraquecer, abater pode ser levado até para o lado de doença. Enfraquecer é a aparência de doente. Então pode ser que venha situações para fazer isso com você, tentar te abater, te fazer ficar caído. Só que Paulo diz: eu sei enfrentar isso. Lembra que Jesus disse: vai ter dias maus. Vai ter dias maus. Talvez o dia mau para você, meu irmão, é aquela pessoa que te elogiou num dia, ou teve uma boa conversa contigo num dia que você ficou feliz. É a mesma pessoa que no final da semana vai te xingar e vai exaltar os teus defeitos e te humilhar, te considerar por causa de um defeito que você tem, que você não é nada. E aquela palavra vem para tentar te abater, para tentar te humilhar, para tentar te fazer cair. Talvez ali ceder diante desse dia mal, você enfrentar esse dia mal, não jogar a toalha. Paulo diz: eu estou instruído para vencer isso.
Amém, irmãos? E como que ele vence? Qual é a instrução que ele tem? Por que que ele afirma aqui que ele sabe passar por período de abatimento e vencer? Ele passa até fome, mas consegue vencer. Por quê? Lá no versículo 13, olha o segredo de Paulo. Diz aí no 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu coloco o reino em primeiro lugar. Ele está em primeiro lugar. Então, com Ele eu posso todas as coisas. Ele cuida de mim. Ele me ajuda naquilo que eu necessito. Amém, irmãos? Então pense nisso. Paulo diz: posso todas as coisas. Mas ele não é na vida dele. Ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então pense nisso. Você pode enfrentar o dia mau, situações de necessidade. Entenda bem o que a gente está falando. Não é viver no dia mau, não é viver sofrendo, sendo pisoteado, ou sei lá mais o que, né? Pisoteado pelo diabo, sofrendo. Não estamos falando disso. Estamos falando que poderá vir um dia mau, um período de tempestade, um período de dificuldade, mas não é para a gente cair. A gente é instruído a, com a força de Deus, vencer. O que ele diz? Tudo eu posso naquele que me fortalece. Se eu creio num Deus que é Pai e supre as minhas necessidades, eu não vou ficar diante desse dia mau e cair e perder a batalha. Eu creio nesse Deus que me ajuda, então eu vou vencer. E vou vencer porque Ele me fortalece. O reino dele está em primeiro lugar. Amém, meus irmãos? Então pense nisso. O que você tem enfrentado, o que tem vindo contra a tua vida, uma palavra de um familiar, de um colega de trabalho que tenta te abater. Quem sabe é o dia mau. Quantos aí, né? Eu até falei também hoje sobre trabalho, né? Quantas pessoas por causa de um dia mau no trabalho já quer jogar a toalha, né? O patrão me perseguiu, já quer pedir demissão e abandonar o serviço, em vez de ir lá enfrentar, mostrar que é um bom funcionário, fazer o melhor, ou até mesmo uma pessoa que presta um serviço, né? Mostrar para o cliente que ele é o melhor, ir lá e lutar, enfim, né? A pessoa pega e já, não adianta, vou desistir. Só porque enfrentou um dia mau, já vai desistir. Aqui Paulo diz: eu sei enfrentar tudo isso, eu estou instruído. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Amém? Então sozinhos, como Jesus diz, nada poderemos fazer. Agora com Ele, tudo podemos quando Ele nos fortalece. Amém? Agora, para a gente já orar, e mostrar para você a receita que Paulo dá no versículo anterior, lá no capítulo 4, versículo 6, Paulo fala mais uma vez, né? Jesus fala duas vezes em não ficar inquieto, e aqui Paulo também fala sobre não ficar inquieto. Quer ver? Ele diz assim, não estejais inquietos por coisa alguma. Por coisa alguma, hein? Não tem motivo aí. Por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Entre outras palavras, seja o que você estiver enfrentando que te inquiete, que tenta te abater, ore a Deus, apresente a Deus o que te inquieta, e Ele está afirmando aqui: a paz de Deus, que excede todo entendimento, virá e guardará o nosso coração. O que é isso? É a certeza do cuidado de Deus. É a confiança. Porque quando eu estou inquieto pelo meu futuro, eu estou desesperado, é ruim, isso é um sinal que está faltando a fé.
está faltando a confiança em Deus, está faltando eu buscar a força dele para vencer todas as coisas. Então eu tenho que apresentar a Deus as orações, né? Tudo que me inquieta, tudo que está tentando me abater, é o marido, é o filho, é a esposa, é o problema de saúde, é o problema financeiro. Eu vou apresentar tudo que me inquieta a Deus, e eu vou vir na minha oração, vai vir a paz que excede todo entendimento. Ou seja, vai ser Deus dizendo: eu estou aqui, meu filho, eu vou cuidar de você, essa tempestade vai passar, o problema vai se resolver, as coisas vão melhorar, você vai vencer esse dia mal. Amém, irmãos? Agora lembre-se, isso é uma atitude de quem coloca o reino em primeiro lugar. Quem coloca o reino entende que a força vem do Senhor. Lembra que Paulo diz: tudo eu posso, mas naquele que me fortalece. Eu enfrento qualquer dia mal, qualquer luta, mas com Deus me fortalecendo. Aqui ele diz: apresente o que te inquieta, e a paz de Deus vai trazer a certeza do cuidado dele. A paz é aquela certeza. Não tem uma grande diferença em ter paz no coração e estar inquieto? Sim ou não? É a diferença. Eu estou lá inquieto, aflito, então já é a minha fé. Se eu confio que Deus está no controle, se eu confio que Ele cuida de mim, então se eu estou inquieto, está faltando a fé, eu estou fraco espiritualmente falando. Então eu preciso orar e apresentar tudo que me inquieta a Deus, e acreditar que com a força dele eu vou vencer, eu vou ter a certeza, e aí eu vou ter paz diante daquela situação. Eu vou ter aquela certeza: hoje eu estou enfrentando o dia mal, mas amanhã Deus dará a vitória. Esse dia mal vai passar e a bênção de Deus vai se cumprir em nome de Jesus. Amém? Então a pergunta de Deus para você hoje é: o que tem te abatido? O que tem te inquietado? Coloque diante de Deus, coloque o reino em primeiro lugar, creia que a força de Deus, com a força dele, você vai vencer essa situação, vai vencer o que te inquieta, vai vencer aquilo que tenta te derrubar, vai passar a tempestade e a bênção vai se cumprir. Esteja instruído, não te surpreenda quando vem a luta, não fica lá: ai, o dia mal chegou, ai, não, dia mal chegou, em nome de Jesus. Amém? Diga glória a Deus. Esteja instruído, preparado. Lembra que Jesus diz: ao que vencer darei a coroa. Deus chama vencedores. Então creia que com a força dele você será mais que vencedor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai, o Senhor nos mostrou aqui hoje na Tua palavra a importância de nós confiarmos em Ti, Pai, de nós acreditarmos no Seu cuidado para com as nossas vidas. O Senhor chega a dizer: não vos inquieteis, porque o Pai cuidará de nós. Os gentios que não acreditam em Deus, eles se inquietam, eles buscam pelas coisas deste mundo, mas nós que confiamos no Teu cuidado, Senhor, nós não vamos nos inquietar, nós vamos confiar que contigo todas as coisas nós podemos, pois é o Senhor que nos fortalece. Então vem agora, Pai, sobre as nossas vidas, pois nós colocamos diante de Ti tudo que tem nos inquietado, tudo que tem tentado nos derrubar, seja palavras contrárias que vêm do familiar, seja no trabalho, seja até mesmo do médico, palavras de doença, palavras de derrota, sejam problemas, tempestades. O Senhor sabe o que cada um enfrenta, Pai. O Senhor conhece o dia mau, aquilo que inquieta cada um de nós. Pois bem, nós nos levantamos contra todo o mal, contra tudo que nos inquieta, tudo aquilo que nos deixa até mesmo fracos, meu Deus, desanimados, meu Deus, quem sabe aquele sentimento ruim no coração que tem dominado, a vaidade, a avareza, o orgulho. Arranca de nós
contigo, de colocar realmente o teu reino em primeiro lugar. Arranca da nossa mente, arranca do nosso coração as dúvidas, os medos, o nervosismo, a depressão, esse espírito maldito que tem tentado fazer essa pessoa cair, ficar prostrada, desanimada. Sai da mente, sai do coração, sai dos caminhos dela. Agora é uma ordem no nome de Jesus Cristo. Todas as trevas, toda inquietação, toda aflição, todo abatimento, na autoridade no nome de Jesus Cristo, que saia da nossa mente, sai da nossa vida, sai dos nossos caminhos agora. Todo mal vai embora em nome de Jesus. Pai, o Senhor disse: em meu nome expulsarão todo mal, pois nós determinamos que tudo que nos inquieta, tudo que tenta nos abater, vai embora em nome de Jesus, Pai. E que venha sobre o nosso coração agora a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do teu Espírito, que vem e traz ao nosso coração a certeza do teu cuidado, a certeza que com a tua força nós vencemos qualquer situação. Então fale com Deus agora, meu irmão, minha irmã, e busque agora a paz que excede todo entendimento. Pare de se inquietar, lute, faça a tua parte, mas confie que o amanhã pertence a Deus. Hoje pode ser um dia de luta, um dia mau, um dia de dificuldade, mas o amanhã pertence a Deus, e o amanhã será melhor. Deus te surpreenderá, pois Ele é Deus para fazer milagre, Ele é Deus para trazer solução de problemas, Ele é Deus para fazer maravilhas. Em nome de Jesus, Pai, nós clamamos aqui, Senhor, pela tua bênção, pela paz que excede todo entendimento, e que a força do Senhor esteja no nosso coração para nos fazer vencer, como o apóstolo Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Sozinhos, Pai, a verdade é que não conseguimos nada, mas contigo, com a tua força, com a tua palavra, com a fé, com o Espírito Santo dentro de nós, podemos todas as coisas. Tudo é possível àquele que crê. Então faz a tua obra, Senhor, testificando nos nossos corações e fazendo a tua obra de vitória, de bênçãos sobre bênçãos, em nome de Jesus Cristo.